Olá todo mundo! Os mágicos ao redor do mundo estão constantemente aprimorando seus truques, inventando e pondo em prática as ideias mais malucas, e em alguns casos até brincando com a morte, e tudo isso pela plateia. Eles querem que o show tenha a atenção total deles. No fundo, nós sabemos que é apenas ilusão, mas que se dane. Como você pode ficar calmo na frente destas loucuras? Porém, o desejo pela fama geralmente leva estes mágicos a realizarem truques muito perigosos, e algumas vezes eles não acabam muito bem. Hoje vamos falar a você sobre truques que não acabaram como planejado. Vamos começar. Charles Rowan, também conhecido como Car, o Misterioso, foi um ilusionista sul-africano. O seu truque favorito era realizar fugas de camisa de força e pulando em uma pilha de vidros quebrados. Em 1930, Car estava executando uma apresentação em Springfontein, Orange Free State, África do Sul. Ele estava fazendo um truque muito perigoso. Ele foi amarrado em uma camisa de força e tinha que escapar dela enquanto um carro vinha em sua direção a uma velocidade de 40 km por hora e a uma distância de 180 metros. Por isso, ele tinha apenas 10 a 15 segundos para escapar da camisa de força e então desviar do carro. Porém, ele não conseguiu fazer isso a tempo e o carro passou por cima dele. É claro que a performance acabou ali e Charles foi enviado imediatamente para o hospital. Centenas de pessoas testemunharam o incidente e provavelmente se lembraram disso por muito tempo. E esperamos que eles nunca mais tenham levado seus filhos a este tipo de shows. Benjamin Rucker. Ele costumava se apresentar usando o codinome Black Herman. Ele está na nossa lista mesmo tendo morrido de causas naturais. A questão é que ninguém acreditou nisso. O Black Herman foi o mágico negro americano de maior destaque da sua época. Ele fazia os seus shows principalmente para o público negro do Sul, por causa das leis de segregação racial. Mas ele também era muito popular em outras partes do país. Ele era muito famoso por causa do seu truque Me Enterre Vivo. Neste truque, ele ficava enterrado vivo por 3 dias inteiros, e então os seus assistentes o retiravam. Ironicamente, ele teve um ataque do coração durante um dos shows e morreu por causa disso, mas ninguém acreditou, pois, obviamente, todos acharam que era parte do show. O seu assistente até se beneficiou disso, vendendo ingressos para ver o cadáver do Rucker no funeral. Royden Joseph Gilbert Rayson de la Genesta. Você pode simplesmente chamá-lo de Genesta. O seu carro-chefe era escapar de barris com algum tipo de líquido. Os truques eram simples e elegantes. O mágico era trancado em um barril com água e tinha que escapar antes de se sufocar. Infelizmente, em 1930, durante uma apresentação, o barril utilizado tinha cavidades que limitaram seus movimentos. Como resultado, Joseph não conseguiu abri-lo e se afogou. O incidente, porém, teve um efeito bizarro. Ao invés de ser banido ou pelo menos restrito de alguma maneira, o truque se tornou muito popular entre espectadores e mágicos. Mais uma prova que as multidões gostam de entretenimento que desafia a morte. Joseph Burroughs. Joseph Burroughs, à época com 32 anos, tinha um sonho: derrotar o seu ídolo Harry Houdini. Uma noite em 1992, ele tentou fazer um truque que o famoso ilusionista não conseguiu: ser enterrado vivo e sair. Então, Joseph colocou algemas e em seguida o seu assistente o trancou no caixão e o enterrou vivo sob 2 metros de lama e concreto. Estranhamente, ninguém tentou convencê-lo de que isso era impossível. Enquanto ele estava se preparando para o show, o repórter que cobria a apresentação o avisou novamente: o concreto seca mais rápido no fundo que na parte de cima. Por isso, mesmo se ele não fosse esmagado até morrer, ele ainda teria que cavar por um monte de lama e concreto endurecido sem muito ar. Porém, o concreto nem chegou a ser um problema para Burroughs. Ele foi esmagado pelo excesso de peso antes mesmo de ele tentar começar a sair. Samuel Koch. 5 de dezembro de 2015, cerca de 10 milhões de pessoas estavam assistindo a transmissão do popular Wetten das, nome em alemão para quer apostar que.
Naquele dia, Samuel Koch, de 23 anos, era um dos participantes. Ele tinha que pular por cima de 5 carros em movimento, um de cada vez, usando botas canguru. Tudo estava indo bem, mas quando ele foi pular o 4º carro, uma das botas falhou e ele não conseguiu pular a altura necessária. A audiência e o apresentador ficaram chocados, e o programa foi interrompido imediatamente. Os médicos o levaram ao hospital. Ele teve que fazer 2 cirurgias e ficou 10 dias em coma após ter quebrado a coluna cervical. Ele sobreviveu, mas ficou paralítico. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.